Abram comigo, por gentileza, as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Queria estar lendo cerca de 8 versículos aqui, para nós meditarmos juntos nesta palavra. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Podemos assentar? Glórias a Deus, glorificando a Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser honrado. Somente a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a adoração. Ouvi Deus falar aqui de maneira poderosa por intermédio dos louvores. Ouvi Deus falando aqui, glórias a Deus, de maneira forte, através do louvor das crianças que louvaram. Enfim, Deus usou a todas as pessoas que esteve aqui, porque a igreja, o culto é dirigido pelo Espírito Santo. Todos foram usados por Deus, mas eu fui tocado de maneira poderosa na medida em que as crianças louvavam. Deus falava ao meu coração de maneira gloriosa. Aleluias! É muito bom estarmos na casa de Deus. Querido, como nós lemos aqui, Igreja do Senhor Jesus, nós lemos aqui no primeiro versículo que diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mas para entendermos melhor esta palavra, façamos então, vamos examinar esta palavra nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 16, a partir do versículo 13 a seguir. A Bíblia vai dizer que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, estava ele com os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus então, ele faz a seguinte pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns começam a dizer João Batista, outros começam a dizer Elias, outros dizem Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro, aquele que era um pouco mais ousado, ele começa a dizer: aleluias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observa que há um trocadilho de palavras. Jesus está dizendo, aleluias, mas eu te digo que tu és Pedro. Ele vai dizer, mas sobre esta pedra, se ele estivesse dizendo sobre essa,
é algo que estaria mais adiante, mas aquilo que está sobre ele, ele está dizendo de si próprio, ele diz: sobre esta pedra, aleluias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós entendemos, queridos, que através desta palavra, Jesus está dizendo, ele está delegando a autoridade para a igreja. Jesus começa a mencionar e falar a respeito da sua amada igreja. Glórias a Deus. Aí então nós vamos entender, glórias a Deus, hoje, como é um culto de missão, nós vamos entender então o que é a missão. Missão é um projeto de Deus em execução para resgatar no homem a imagem e semelhança do Senhor. É um projeto de Deus. Nós vamos examinar a Bíblia e vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 1 até o capítulo 3, vai nos contar a história aonde Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto existe, aleluias, com a sua palavra que é poderosa. E o Senhor, com as suas mãos, ele formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deixou um mandamento para o homem. Aleluias. Havia muitas árvores no jardim, no Éden. Havia muitas árvores, mas havia uma árvore a qual Deus proibiu, que não era para tocar naquela árvore, a árvore do conhecimento. Mas o homem, por curiosidade, por desobediência, tocou naquela árvore, comeu daquele fruto. Todos nós conhecemos a história. Fazendo assim, distorcendo a imagem e a semelhança de Deus no homem. Então entrou no homem, na humanidade, o pecado e a morte. O pecado e a morte passou a reinar no ser humano. Glórias a Deus. Mas Deus então começa a arquitetar o seu projeto. Glórias a Deus, e vai dar-se início à missão. A missão, vou repetir mais uma vez, é um projeto de Deus em execução para resgatar a imago Dei no homem, ou seja, a imagem e semelhança no homem. Deus dá início ao seu projeto. Deus envia o seu Filho Jesus. Jesus vem ao mundo. Glórias a Deus. Jesus vem ao mundo. A Bíblia não vai mencionar muito sobre a vida de Jesus. Vai falar quando ainda era menino, mas não tem um certo período que fica vago sobre a história de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, em aproximadamente aos seus 30 anos, começa o seu ministério, e ele começa, aleluias, ele se apresenta diante do Rio Jordão, aonde João Batista está pregando, glórias a Deus, pregando arrependimento. Aonde ele vê que vem vindo alguém andando em sua direção, ele vai apontar para Jesus e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o projeto de Deus em execução, o projeto de Deus. Jesus foi enviado com uma missão de resgatar a toda a humanidade, de tirar a humanidade do poder das trevas e transportar a humanidade para o poder da luz. Mas aqui no capítulo 16, nós vemos que Jesus estava com os seus discípulos. Discípulo, nós sabemos que discípulo, esta palavra significa aquele que segue, glórias a Deus. Mas no hebraico, esta palavra vai dizer assim, matetes. Matetes significa aprendiz, ou seja, traz para um sentido mais próximo. Aprendiz, na nossa linguagem de hoje, um aluno. Glórias a Deus. Os discípulos tinham então um ministério pré-apostólico. Eles ainda não eram apóstolos, porque é preciso primeiro aprender para depois ensinar. É preciso aprender primeiro para depois pregar. É preciso aprender para depois fazer missão. Glórias a Deus. E aqui, queridos, nada mais, nada menos que nós estamos aprendendo com Deus. Quem está aprendendo com Deus aqui? Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque esse é o melhor lugar em que nós podemos estar. Aleluias, você foi comissionado por Deus. Você não está aqui por acaso. Aleluias, você está aqui porque Jesus, Ele quem te chamou, foi Ele quem te convenceu de você estar aqui.
de você servir a Deus neste ministério, de você fazer parte da escola bíblica dominical, para que você aprenda, aleluia, como levar esta palavra, esta mensagem aos corações e fazer a missão, representar a Cristo na terra e resgatar no homem a imagem e semelhança de Deus. Glórias a Deus. Queridos, então, como nós estávamos falando aqui, a partir do capítulo 16, do versículo 13, Jesus começa a dizer, glórias a Deus, ele começa a dizer, como se ele estivesse se despedindo dos seus discípulos, a quem ele estava ensinando, glórias a Deus. Parece que ele começa a se despedir, e ele começa a dizer, aleluias, que o Filho do Homem, ele precisa sofrer na mão dos anciãos, ele precisa ir até Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e também dos escribas. Quem eram os escribas? Os mestres da Torá. Jesus começa a dizer que há uma necessidade de ir a Jerusalém e sofrer na mão desses homens. Mas a Bíblia vai dizer que o apóstolo, ou seja, ainda era discípulo Pedro olha para Jesus e começa a dizer, que isso não vai acontecer com o Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não vai acontecer com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, porque serves de escândalo, glórias a Deus, aleluias, tu não conheces as coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. Quando Jesus fala isso, me faz lembrar, aleluias, lá em Gênesis, quando Satanás tentou enganar o homem, quis enganar a mulher, a serpente chegou de maneira sutil para enganar. Por quê? Porque conhecia as coisas dos homens. Mas quando ele tenta enganar Cristo, querendo impedir que Jesus chegue na cruz, ele começa então a dizer, usar ali a boca de Pedro, e Pedro começa a dizer, de maneira nenhuma o Senhor vai chegar na cruz do Calvário, o Senhor não vai ser crucificado. Então Jesus repreende Satanás naquela mesma hora e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas, aleluia, de Deus, mas só as dos homens. Glórias a Deus. As coisas que são de Deus não são reveladas para Satanás. As coisas que são de Deus são reveladas para aqueles que são filhos de Deus. Deus revela os seus mistérios aos seus filhos. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que após esse acontecimento, aí nós entramos aqui neste versículo, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Lucas vai dizer, aleluias, Lucas vai dizer que Jesus conduziu a esses 3 homens, que eram mais próximos dele. Lucas vai dizer que Jesus conduziu esses homens ao alto monte para orar. Glórias a Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses, para falar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Jesus, aleluia, parece que eu vejo Jesus nos convidando a orar aqui nesta noite, porque a palavra que o Senhor colocou ao meu coração aqui nesta noite, vai nos falar de 3 elementos fundamentais da igreja. A igreja, sem esses 3 elementos que são fundamentais, não consegue fazer missão, porque mesmo Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus não conseguimos fazer nada, aleluias, glórias a Deus. Mas queridos, e por que Jesus levou eles para um momento particular, para o momento da oração? Nós acabamos de dizer aqui que Jesus estava ainda ensinando, discípulos eram alunos, eles estavam aprendendo e Jesus estava ensinando algo novo para eles, aleluias, a oração em particular. Jesus estava ensinando a eles que a oração é necessário na vida do cristão. O Senhor Jesus está dizendo para nós hoje que a oração na nossa vida é indispensável. Aleluias, aquele que quer fazer missão, é indispensável a vida de oração. Temos que viver uma vida em comunhão com o Senhor. Mas por que Deus quer que nós oremos? Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades, pois diz-nos Jesus, Deus, o nosso Pai, sabe onde que vocês têm necessidades antes que lhe o peçais.
Jesus sabe de todas as nossas necessidades. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, capítulo 6 de Mateus, e o versículo de número 8. Glória a Deus. Deus quer que oremos, porque a oração exprime a nossa confiança em Deus. Aleluias. Quando nós oramos, nós demonstramos para Deus que nós temos nele confiança. Nós demonstramos para ele que nós temos confiança, e o Senhor pede para que nós oremos com fé. E o que é orar com fé? Orar tendo confiança, pois a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glórias a Deus. E Jesus quer que nós, primeiramente, que nós venhamos a entrar no particular com Deus, que nós venhamos a orar com fé. Esse é o primeiro elemento da igreja, esse é o primeiro elemento da fé cristã, é o primeiro elemento que nós, como servos e servas do Senhor Jesus, temos que ter, aleluias, entrar na comunhão com Deus. Por quê? Porque quando nós oramos, as coisas no mundo espiritual começam a se movimentar. Quando a igreja ora, glórias a Deus, quando a igreja está em oração, aleluias, muitas vidas vão sendo alcançadas, como? Por intermédio da intercessão. Glórias a Deus. Nós vemos hoje, queridos, amada igreja de Jesus Cristo, nós vemos hoje muitas mensagens que chegam por via de WhatsApp. Nós vemos que missionários estão sendo queimados aí fora, muitos missionários estão sendo queimados, estão sendo espancados, eles estão sendo presos em containers. E como que a igreja tem reagido? Qual é a nossa resposta diante desta situação? Existem lugares em que a palavra de Deus é proibida de pregar. Homens e mulheres, missionários estão sendo decapitados, deixaram as suas casas, famílias, e muitos deles têm sido decapitados, mas mesmo assim não cessam de pregar o Evangelho de Jesus. Porque aleluias, é a responsabilidade que Jesus delegou à igreja, aleluias, de levar esta mensagem e resgatar aqueles que estão perdidos. Glórias a Deus. Aleluias. Nós, como igreja, nós temos esta responsabilidade, e nós que somos a igreja, quando nós estamos diariamente na presença do Senhor, sempre procurando a comunhão com o Senhor, aleluias, a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Satanás, ele não respeita a carteirinha, não respeita credencial, não respeita a placa da igreja, mas ele respeita o crente que ora, que se coloca de joelho, que clama pela presença de Deus, o crente que tem intimidade com o Senhor Jesus. A esse Satanás teme. E a hora que esta pessoa vai chegando perto daquelas pessoas, aleluia, que estão possuídas por espíritos imundos, Satanás, na hora, os demônios já começam a bater em retirada. Por quê? Porque existe um homem, uma mulher de oração, pessoas cheias do Espírito Santo. Glórias a Deus. O segundo elemento, glórias a Deus, que eu vejo aqui nesta palavra, está no versículo de número 2, que vai dizer: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando se fala de vestes brancas, se fala de santificação. Jesus está ensinando aos discípulos que é necessário viver uma vida de santificação. E aonde é que começa a santificação? A santificação começa a partir do momento da regeneração. Aleluias, todos nós aqui fomos chamados, comissionados por Jesus Cristo. Ninguém foi chamado por Jesus para esquentar banco, ninguém foi chamado para Jesus simplesmente para ouvir a mensagem, aleluias, aprender a palavra e não distribuir a palavra. Jesus chamou você com um propósito específico, de que você leve esta palavra a todos os corações, dentro da sua casa, para os seus familiares, que você leve esta palavra. Porque entenda uma coisa, que enquanto os hospitais estão precisando de médicos, Jesus está precisando de um representante. É por isso que ele levantou você. Enquanto lá no seu trabalho, aleluias,
O patrão está precisando de funcionários, Jesus está precisando de representantes. Aleluia. Quantos aqui são representantes de Jesus? Aleluia. Você é um representante de Jesus. Você é uma representante de Jesus. Aonde você está, aonde o Senhor te colocou, Ele te colocou com um propósito. Glórias a Deus. Digo aqui aos irmãos, aleluia, sem medo de errar. Você que está orando, pedindo uma porta de emprego para o Senhor, de repente você está pedindo a porta da maneira em que você quer, mas Deus tem um projeto para a sua vida. Aleluia. Você faz parte do projeto de Deus, e Deus vai te colocar em um lugar em que há necessidade do Evangelho, e o Senhor vai te colocar lá com um propósito para que você pregue e ganhe almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja tem essa missão. A nossa missão, queridos, é ganhar almas. É ganhar almas aonde nós estivermos. Aproveite a oportunidade, nunca perca a oportunidade de levar a mensagem do Senhor. Mas há uma necessidade em nós de levarmos uma vida de oração. Aleluias. Vivemos uma vida de oração e também uma vida de santificação, falando aqui dos dois elementos. Glórias a Deus. E vamos falar aqui do terceiro elemento. Glórias a Deus. Aleluias, que é a palavra de Deus, que está aqui no versículo. Glórias a Deus. Aleluias. Não há mais tempo, queridos, mas aonde que Pedro vai tentar dizer, glórias a Deus, e quando ele se dirige para falar com o Senhor Jesus: Jesus, o Senhor quer que nós fazemos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Uma nuvem, a Bíblia vai dizer que uma nuvem os cobriu, e uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. Algumas traduções vai dizer, aleluias, em quem me comprazo. Glórias a Deus. A ele ouvi, escutai-o. Ou seja, vamos escutar a voz de Jesus, porque é Jesus que fala conosco a cada dia. É muito importante nós estarmos na casa de Deus, que quando a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é ensinada, nós estamos aprendendo um pouquinho mais com Jesus. Para quê? Para que a gente possa levar esta mensagem. Tudo que nós aprendemos aqui, não devemos guardar só para nós. Por quê? Porque a salvação é para todo aquele que crê. Nós temos a missão de falar, e as pessoas, todos aqueles que crêem nesta palavra, aqueles que crêem na mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que eles só precisam crer para serem salvos. Mas como, aleluia, que eles vão crer se não há quem pregue? Foi a palavra oficial aqui desta noite. Como que eles vão crer se não há quem pregue? Queridos, há em nós uma grande necessidade de pregarmos a palavra de Deus. Não há mais tempo. Com a permissão do pastor, os obreiros, gostaria de orar com a amada igreja. Se coloquem de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo possa continuar falando poderosamente ao seu coração por intermédio desta palavra, dos 3 elementos que são fundamentais para que nós possamos avançar na vida com Cristo, para que nós possamos avançar, para que a igreja possa avançar. Queridos, não podemos cruzar os braços diante de tanta situação. Aqui nós podemos pregar a palavra, nós podemos ler a Bíblia em qualquer lugar, mas existem países que os nossos irmãos estão sofrendo. Existem muitos países, e a igreja universal, eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja invisível, aonde muitas pessoas estão sofrendo, e não podemos ser indiferentes com a situação. Aleluias. Você que acredita nesta palavra, feche os teus olhos. Aleluias. Peça para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que Ele possa avivar o seu coração nesta noite, te encher de graça, de unção, de poder, de autoridade, porque existem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, existem pessoas que têm vergonha, que têm medo de falar, aleluias. Tem pessoas que têm medo de ficar ao lado de pessoas que servem a outros deuses, a espiritismo. Glórias a Deus, mas não precisa temer, porque nós ouvimos aqui nesta noite que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E você é a igreja de Jesus, você foi comissionado por Jesus. Aleluias, bendito Deus.
em nome do teu Filho Jesus, meu Pai. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra foi mencionada, Senhor, aos nossos corações. A tua palavra foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa, Senhor, nos encher cada vez mais de graça, de unção, de poder, de coragem, Senhor, nos levando para mais perto do Senhor, uma comunhão mais íntima na oração, na santificação, na meditação da tua palavra. Senhor, querido Jesus, fica conosco, Senhor, e continue falando ao coração da tua igreja, para a glória de Deus. Amém. Amém, Jesus.